Olha, meus amados, aqui do canal Notícia Profética, algo profundo neste canal. O líder supremo da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, ele faleceu ontem, sábado, após ataques oriundos dos Estados Unidos e também do povo ali de Israel. Lembramos que Ayatollah era uma pessoa muito importante na religião islâmica, digamos assim. O maior representante hoje do Irã, o presidente Massoud. Ele está decretando luto nacional no Irã de 40 dias e feriado de 7 dias. Isso mesmo, 7 dias lá no Irã. O nosso pastor Lamartine Pozella, que é um dos escritores abençoados, pastores que entende desse assunto, e também conferencista, traz uma palavra profética. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, comentasse. Se você é novo, se inscreva nesse canal. Não se esqueça, os fatos, os sinais indicam que Jesus está voltando. Explicar para vocês que momento histórico extraordinário que nós estamos vivendo, gente. Nós podemos estar vivendo um tempo de contemplar uma mudança histórica extraordinária. Então, sejam muito bem-vindos. Como eu não tive muito tempo de anunciar, estou fazendo essa live aqui de improviso, né, em função de tudo. Mas eu quero dizer para vocês, fiquem até o fim, porque eu vou falar de coisas assim muito importantes que dizem respeito não só ao Irã, Israel, Estados Unidos, mas também o mundo inteiro. Então, quero pedir para vocês compartilharem no grupo de vocês, mandar anúncio para todo mundo, porque nós realmente podemos estar virando uma página muito importante, né, da história da humanidade. Que ruja o leão, o nome da operação que Israel chamou, né, do ataque que ruja o leão. Então, eu vou dar uns minutinhos. Bonsoir, por lá, Manuel, mes chéris, meus amigos queridos, né, pastores da Yad Church lá na França. Mas, gente, eu tô simplesmente arrepiado, gente. Eu tô arrepiado com o que está acontecendo. Acho que nós estamos vivendo um momento histórico extraordinário que pode começar a apressar o relógio do fim dos tempos. Então, por favor, fiquem aqui até o fim, viu, gente? Não saiam, porque vocês vão ficar muito impactados com essa live. Eu vou contar para vocês historicamente um pouco do que vem acontecendo nos últimos anos e vou falar para vocês que essa não foi uma atitude impensada por parte de Israel e nem tampouco dos Estados Unidos, mas foi programado e realmente nós podemos estar assim no que a gente chama no limite de um tempo de guinada na história do mundo, tá bom, gente? Vamos ver quem tá aqui. Mara Santos, o Wagner Alegre Silva, Tatiane Julião, Robson Carvalho, sejam bem-vindos. Vocês estão compartilhando lá, gente, nos grupos de WhatsApp, chamando as pessoas? Por favor, vamos chamar a galera, porque vai ser uma live muito importante. Muito importante, a turma está chegando, está entrando. Bom, vamos começar. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, o Donald Trump deu um ultimato para o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E a proposta de um acordo de paz seria segundo as condições americanas, que envolviam, em primeiro lugar, o desmantelamento total
das centrífugas enriquecedoras de urânio que podem evoluir até a produção de armas nucleares. Mas, pastor, o Donald Trump não tinha dito que naquele ataque de 12 dias, ele não tinha dito que de fato já tinha destruído toda a capacidade nuclear do Irã? Sim. Os americanos acreditavam nisso, mas depois, em função de toda a inteligência, tanto israelense quanto americana, quanto também dos equipamentos assim de alta tecnologia, descobriu-se que 2 daquelas bombas que penetram profundamente na Terra para destruir, né, as centrífugas que ficavam por volta de 70, 80 metros dentro da Terra, 2 dessas bombas penetraram, mas não estouraram. E descobriu-se que o Irã estava muito próximo de chegar à produção desse urânio enriquecido para a confecção de bombas nucleares, de várias bombas nucleares. Quando os Estados Unidos tiveram consciência e certeza de que eles estavam, de fato, com essas enriquecedoras de urânio funcionando a todo vapor, eles chegaram à conclusão de que não haveria mais outra opção a não ser atacar para destruir. Então, dentro dessa proposta de acordo era, primeiro, acabar com enriquecimento de urânio, segundo, acabar com os mísseis balísticos. O que são os mísseis balísticos? São aqueles mísseis que vão até altíssimo na atmosfera, né? Na estratosfera, e que depois caem com uma velocidade tremenda, ultrapassando inclusive as barreiras do Iron Dome ou Domo de Ferro. O Irã falou que não iria abrir mão desses mísseis e, obviamente, os Estados Unidos não estavam querendo confiar nesse acordo de paz. Eles propuseram, já contando com a negação do Irã. E a terceira coisa era que o regime dos ayatolás fosse deposto e que no lugar entrasse um novo governante mais democrático. Muitos acreditam que os Estados Unidos já estavam conversando com o filho do Shah Reza Pahlavi, que era o rei do Irã, na época que a revolução muçulmana, né, dos xiitas, dos ayatolás, estourou no ano de 1979. Ora, no momento em que os iranianos não aceitaram fazer o acordo, os Estados Unidos mandaram uma ordem expressa para que todos os americanos, os europeus, que estavam na região, não só no Irã, mas também na região onde tem bases americanas, que eles fossem embora. Por quê? Porque ele sabia que se ele atacasse o Irã e houvesse retaliação, muitos civis poderiam morrer. Então ele deu esses 15 dias. E após esses 15 dias, na manhã de hoje, dia 28 de fevereiro de 2026, Israel desferiu um ataque brutal contra as instalações iranianas, inclusive contra o palácio de Ali Khamenei. Num primeiro momento não se tinha certeza se ele havia morrido, mas agora nós já estamos recebendo notícias oficiais. Eu primeiro vi a postagem daquele site Stand With Us, que é um site israelense em inglês, e depois eu vi a confirmação no Stand With Us Brasil. Então, de verdade, já foi achado o corpo do Ali Khamenei, ele está morto. Então morreu o principal empecilho, o grande líder, o grande ayatolá, que é o chefe maior do Irã. E o que é interessante é que, gente, os vídeos estão chegando, o povo iraniano está indo para as ruas, gente. Olha lá, acabei de ver aqui, ó, o Irã está lançando um ataque sem precedentes em todo o Oriente Médio. A CNN está falando sobre isso. Eu sei porque eu tenho um pastor da nossa igreja, lá em Campo Grande,
o bispo Sérgio e a bispa Cláudia me mandaram uma mensagem pedindo oração. Eles estão em Dubai e Dubai foi atacado, Catar foi atacado, Arábia Saudita foi atacado. O Irã está atacando não só Israel e os Estados Unidos, mas já está atacando nações árabes também. Ou seja, tão desesperado, gente. Agora, o que vai trazer como consequência? Nós estamos para ver um ataque massivo dos Estados Unidos. Eu, na minha opinião, né, e eu quero aqui fazer até um exercício de conjectura com vocês, para vocês verem como Deus é Senhor de todas as coisas. Gente, vocês imaginam se o Biden tivesse ganhado a eleição? Se o Joe Biden tivesse ganhado a eleição nos Estados Unidos, numa hora dessa o Irã já teria chegado à bomba atômica, já teria desenvolvido urânio para produzir bomba atômica. E aí nós provavelmente poderíamos ter uma guerra nuclear envolvendo Israel, Estados Unidos e tudo mais. Mas Deus não permitiu. O Biden perdeu a eleição, ganhou o Donald Trump, e o Donald Trump não promete sem cumprir. Ele não é um homem só de palavras, ele cumpriu. Primeiro, ele apoiou Israel para que acabasse com o Hamas, que era o principal aliado do Irã. Em seguida, ele foi lá, juntamente com Israel, e acabaram com 80%, 90% de toda a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã. Mas sobrou ainda 2 usinas, né? Por isso que foi o ataque feito nesse momento por Israel, com o apoio dos Estados Unidos. Esta operação foi chamada, né, que ruja o leão, né, pelos israelenses. Agora, quais são as possibilidades, gente? Quais são as possibilidades? Alguém está dizendo que Trump vem para o Brasil. Não, ele não vai fazer nada contra o Brasil, gente, até porque o Brasil sempre foi um país aliado. Nesse momento, infelizmente, o nosso presidente está do lado errado. E aqui eu quero até fazer uma pergunta, né? Onde é que estão todas as feministas, né, que ficavam falando contra Israel, contra os Estados Unidos, pelas mortes de inocentes? Mais de 30 mil pessoas inocentes foram mortas no Irã. Pessoas que foram para as ruas para protestar. Deixa eu ver o que a Paula está dizendo aqui. Pastor, est-ce que vous pensez que cela va déclencher une guerre mondiale? Ela está perguntando se eu acredito que isso vai desbaratar aí uma guerra mundial. Vou chegar lá, Paula. Mas eu não vejo, por exemplo, ninguém da esquerda falando das muitas mortes de pessoas que protestaram no Irã, que foram para as ruas porque estavam cansados da tirania e da opressão. Mortes, 30 mil mortes, pelo menos, gente. Ninguém está falando nada. Agora que os Estados Unidos e Israel estão atacando, agora eles vão começar a falar contra eles, das pessoas inocentes e tudo mais. Mas, voltando para responder a pergunta, eu não acho que ele vá fazer isso no Brasil, primeiro porque o Brasil não exerce nenhum tipo de perigo para os Estados Unidos. Não, o Irã é um país perigoso. Se eles desenvolvem a bomba atômica, eles iam lançar um míssil contra os Estados Unidos. E esses mísseis interbalísticos, eles vão para a estratosfera e quando entram, já entram com uma velocidade tamanha que pode ser que passe e entre e pegue alguma da cidade americana, principal, Nova York, Washington, outras cidades, e obviamente uma bomba atômica é um desastre nuclear enorme, aí é uma guerra mundial mesmo. Então o Donald Trump, ele faz a proposta, porque como líder, como estadista, ele tem que dar a eles essa opção. Eles obviamente não aceitaram, ele deu os 15 dias, e na verdade esses 15 dias eles foram necessários para a evacuação de todas as pessoas, americanos e civis também europeus, saírem de lá, porque era uma coisa certa. Eu vinha avisando a vocês, vai acontecer, vai acontecer, vai. Olha, meus amados aqui do canal, já peço que se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, né, nesse momento, fortaleça o nosso canal.
O presidente americano Donald Trump, ele gostaria muito, deixou claro inclusive, né? Deixou claro que ele pretende instalar um regime de governo no Irã democrático, né? Os países que não são democráticos e que, porventura, acabam se levantando contra os Estados Unidos, começa o conflito. E eu observo muito bem que os países como o Irã, que tem o seu regime lá diferente dos países como os Estados Unidos, a questão da fé e daí por diante, eles acabam de alguma forma, tá, não se identificando com esses países. E uma vez ou outra existe um conflito, existe uma batalha, tá, não agradável. E eu me lembro do que Jesus falou, tá? Se fala muito agora do terceiro templo, a construção do terceiro templo e os tempos de bonança, de paz, uma paz de engano. Quem é especialista no Apocalipse sabe que o que eu estou falando, que pode ser, caso vier a se concretizar, a construção do terceiro templo, que tanto se fala por aí, é um sinal fortíssimo da volta de Jesus. Eu fico assim perguntando, o que ainda falta para Jesus voltar? O que ainda falta? Porque eu tenho certeza, você que me ouve, que me assiste, luta você passou, tanta luta já na vida, que teve momento que você pensou que não ia estar mais vivo, não é verdade? Guerras, decepções, países com muitas lutas, conflitos internos, conflitos externos. Você pode observar, por exemplo, que no Brasil, aqui no Brasil a guerra está lançada. De todas as maneiras, é na saúde, é na política, em Brasília, é escândalo por cima de escândalo. Sabe, o conflito entre os partidos, entre os embates políticos no plenário da Câmara, etc. Tudo está desorganizado, tudo está atribulado, sinais da volta de Jesus, tá? Nós, enquanto igreja, precisamos compreender, é momento, repito, de não dormir como antes, de cochilar, tá? E o outro momento de você dormir, você vai para orar e vigiar, porque Jesus está às portas. Vou ficando por aqui, mas eu volto em breve com mais um vídeo profético forte nesse canal. Conto com a sua audiência.